Este trabalho apresentado é ETEC Vav Jundiaí, ETEC Vasco Antônio Ventrarucci, tem como requisito para a conclusão do curso técnico em contabilidade. O tema foi as dificuldades em se adaptar à contabilidade digital em tempos de pandemia. Esse trabalho será apresentado pelas integrantes Elisângela Aparecida de Lima, Júlia de Almeida Medina, Júlia de Lima Silva e Priscila Aparecida dos Santos Camargo. Na introdução, podemos ver que ao longo dos tempos a contabilidade vem passando por profundas transformações, sendo necessárias diversas adequações. Com o surgimento da Covid-19, muitos setores do mercado de trabalho precisaram buscar novas soluções e se adaptar para que suas empresas não fechassem. Para a área contábil não foi diferente. Buscando uma melhor solução, tanto para os escritórios de contabilidade quanto para seus clientes, muitos contadores optaram em trabalhar através da contabilidade digital. Sabemos que a contabilidade digital não veio para substituir as pessoas, e sim como uma tecnologia para facilitar com ênfase e eficácia o trabalho dos contadores nos tempos difíceis que estamos enfrentando. Objetivos. No objetivo geral, a gente vai mostrar qual é a importância em se adaptar à contabilidade digital em tempos de pandemia, com soluções práticas e eficazes para essa área tão importante e indispensável para as empresas. Também iremos realizar pesquisas a fim de definir qual é o perfil dos profissionais contábeis e quais os conhecimentos necessários para se adaptar à contabilidade digital. No objetivo específicos, iremos pesquisar as empresas que estão com dificuldades na gestão contábil na pandemia, analisar os motivos apresentados, apresentar sobre o surgimento da contabilidade e sua evolução, elaborar o perfil dos profissionais de acordo com as exigências do mercado, conforme os estudos já realizados nesta área. Situação problema. Em tempos de pandemia, qual seria a melhor opção para os contadores e as dificuldades em se adaptar à contabilidade digital? Com esse cenário de crise e pandemia ocasionado pelo Covid-19, a humanidade enfrenta um dos maiores desafios dos últimos tempos. Com as empresas fechadas, as organizações precisaram se adaptar à realidade e, com isso, adotaram meios tecnológicos como trabalho em casa, reuniões virtuais, entrega de produtos e alimentos por meio de plataforma de aplicativos. Ou seja, as empresas se adaptaram ao meio digital. No âmbito empresarial, os profissionais da área contábil também se adaptaram a novas leis e prazos oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal, com o intuito de manterem as empresas ativas e reduzir o índice de fechamento e falência das organizações e tentar minimizar o quadro de desemprego no Brasil. Justificativa. A contabilidade digital começou a ganhar força com mudanças das instituições governamentais. Através dela que foi implantado o e-social, da nota fiscal 4.0 e o SPED. O profissional de contabilidade consegue desenvolver tarefas com mais rapidez e segurança, permitindo diminuir os erros nos processos, evitando o retrabalho. Com a implantação da contabilidade digital, os profissionais conquistam muitas vantagens ao migrar para essa nova forma de trabalho, possibilitando que ele crie diferencial competitivo e se destaque no mercado. Metodologia. Para a realização deste estudo, é necessário definir os procedimentos metodológicos utilizados. Kummel, 1972, afirma que existem dois significados para a pesquisa. Em sentido amplo, engloba todas as investigações especializadas e completas, e em sentido restrito, que abrange os vários tipos de estudos e de investigações mais aprofundadas. Neste trabalho será utilizado o método de pesquisa exploratório, por se tratar de um tema novo, com poucas matérias publicadas nessa área, pois ainda está em implantação e ainda está sofrendo muitas mudanças e alterações, como cita Gil 2002. O objetivo dessa tipologia é explorar um novo conhecimento para aprimorar as ideias já existentes. Fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, iremos apresentar os conceitos e as características sobre a contabilidade, seu histórico, sua evolução, o surgimento da contabilidade digital e a importância em se adaptar a ela em tempos de pandemia.
Surgimento da contabilidade. A origem da contabilidade está ligada à necessidade do homem fazer o registro do comércio. Mesmo na sociedade antiga, o ser humano já utilizava as ferramentas contábeis para controlar seus bens. Conforme Oliveira e Nagatsuka, a contabilidade é o campo das ciências administrativas, que classifica, registra e estuda todas as operações feitas pela entidade ou organizações que possui ou não fins lucrativos, concedendo, então, auxílio sobre a situação econômica da empresa. Contabilidade digital é uma nova modalidade de prestação de serviços contábeis que surgiu no Brasil em 2015. Essa modalidade surgiu para atender a crescente demanda por otimização de tempo, redução de custo e inovação. Ela representa a otimização dos serviços contábeis por meio da internet e softwares online, agregando conceitos como a automação, inteligência artificial e análise de dados ao trabalho do contador. Ela agrega a tecnologia à profissão e não substitui pessoas por computadores e algoritmos como se temia no início das mudanças. Na realidade, a era digital não representa uma ameaça, mas sim um universo de oportunidades que se abre aos contadores. Isso significa que tarefas burocráticas como gestão de folha de pagamento, conciliação bancária e gestão tributária serão executadas pelos computadores, enquanto você ganha tempo para se dedicar às funções mais estratégicas. O objetivo é digitalizar os processos contábeis para aumentar a eficiência e agilidade, melhorando a conexão entre o contador e o cliente. Vantagens: o aumento da produtividade. O uso de softwares faz com que tarefas sejam efetuadas de forma automatizada. Com isso, a produtividade tanto do empreendedor quanto do contador aumenta. A otimização de tempo, o tempo dispensado em questões contábeis, que também é reduzido. O empreendedor pode se dedicar ao seu negócio. O profissional contábil consegue entregar resultados e respostas em menor tempo para o seu cliente. A redução de custos. São 2 pontos. O primeiro, o empreendedor tem muito mais chance de encontrar um escritório que cobre valores compatíveis ao seu orçamento. Isso é possível por não haver barreira de localização. O segundo, o empreendedor não terá gastos com impressão, armazenamento ou mesmo envio desses papéis da empresa até o escritório de contabilidade. Melhora na gestão de documentos. Com o compartilhamento em nuvem, a gestão de documentos melhora consideravelmente. Com a visualização, acesso, guarda e envio dos documentos de forma mais rápida e organizada. O aumento da segurança dos processos, não tramitar documentos físicos diminui as chances de extravio, perda e até mesmo furto. Isso tudo protegido pela LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Diminuição dos erros, softwares de integração permitem que todos os dados sejam inseridos automaticamente, ou seja, sem a intervenção humana. Com isso, o risco de digitar valores e números errados é quase inexistente. E atendimento mais eficiente. Por fim, a soma de todas essas vantagens proporciona a você um atendimento muito mais personalizado e dinâmico. Desvantagens. De acordo com Pacheco, o único problema é que essa novidade trará para uma empresa certa dificuldade para que os novos processos sejam implantados, podendo ser necessária a realização de mais de um treinamento até que haja um correto entendimento. Pandemia. Com a pandemia do novo vírus, mais conhecida como Covid-19, que é a doença causada por uma nova espécie de coronavírus, denominada SARS-CoV-2. Ela pertence a uma família de vírus que já circulava no Brasil antes da pandemia e era responsável por grande parte dos resfriados comuns. Outras espécies foram responsáveis por doenças mais graves, como a síndrome aguda respiratória severa, que é a SARS-CoV-1, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS-CoV, que não tiveram casos no Brasil. Com os estudos realizados até hoje, eles comprovam que este vírus tem origem de morcegos e que passou a infectar pessoas na China. Situação da contabilidade antes e depois da pandemia. Se antes era necessário reduzir os riscos aos quais sua empresa estava suscetível, hoje, ainda mais, isso é uma questão que pode manter sua empresa no mercado saudável e sustentável.
Pense que você irá precisar cada vez mais de uma base para tomadas de decisões baseadas nos impactos que o coronavírus trouxe à sua empresa. Diante desse cenário, notou-se a necessidade de realizar um projeto focando na importância das empresas em se adaptarem à contabilidade digital após a pandemia, pois, além de trazer muitos benefícios, ela reduz o tempo de trabalho e mais segurança à sua empresa. As dificuldades na contabilidade com a pandemia. Com o surgimento da pandemia, que afetou de maneira bastante significativa a economia brasileira, gerando reflexo em praticamente todos os setores e segmentos do mercado. Com o distanciamento social e a crise econômica, empresas tiveram que se reinventar para manter suas atividades e honrar compromissos financeiros, principalmente na tentativa de minimizar os efeitos negativos da contabilidade no meio empresarial e principalmente na vida das pessoas. Diferentes medidas governamentais tiveram que ser adotadas ao longo do ano. Com isso, alguns impactos contábeis já puderam ser percebidos na realidade dos negócios, com a finalidade de preservar as empresas, os empregos e a economia de forma geral. Algumas medidas adotadas pelo governo federal para minimizar os efeitos da crise foi prorrogação do prazo de recolhimento de tributos federais, prorrogação do prazo de pagamento de tributos dos Simples Nacionais, medidas trabalhistas a serem adotadas pelos empregadores durante o enfrentamento da Covid-19, prorrogação do prazo de validade dos certificados de regularidade do FGTS, redução de alíquotas de IPI, índices sobre diversos produtos utilizados no combate ao Covid-19, redução de alíquota de IOF que incidia sobre uma relação operacional de crédito. Além dessas medidas, também criou uma linha de crédito especial destinada a atender às necessidades dos micros, pequenos e médios empresários. A importância das medidas citadas sobre as empresas é dar um fôlego a mais para os empresários pudessem se planejar a traçar novas estratégias para atuar a partir de agora. Com o retorno gradual das atividades e o anúncio das vacinas, o mercado já se recompõe. Porém, isso não muda o fato de que, mesmo na pós-pandemia, as empresas terão muito a fazer para se manter competitivas e aderentes aos novos padrões. Porque muitas das mudanças impostas pelos Covid-19 perceberão fazendo parte do chamado novo normal. De acordo com as 12 pessoas entrevistadas na pesquisa, a maioria teve dificuldades em se adaptar à contabilidade digital em tempo de pandemia, mas foi possível se adaptar. 66,67% mudariam para a contabilidade digital. 33,34% a minoria não precisaram se adaptar. E mesmo com o fim da pandemia, tem o desejo de continuar trabalhando através da contabilidade digital. Para concluirmos, neste trabalho, abordamos o tema das dificuldades em se adaptar na contabilidade digital em tempos de pandemia. Esse assunto está sendo bastante comentado atualmente, pois com o surgimento do novo coronavírus, muitas empresas tiveram que migrar para a contabilidade digital, assim deixando o trabalho presencial e suas diversas decorrências. Podendo-se dizer que a pesquisa de campo nos auxiliou bastante nas propostas do tema, e também podendo nos dar um melhor entendimento ao assunto, assim concluindo que a contabilidade digital vai se tornar mais utilizada nos nossos dias atuais do que a contabilidade manual. Esse trabalho foi muito importante para o nosso conhecimento do tema, pois visto que nos permitiu compreender melhor o assunto abordado, além de ter nos permitido aperfeiçoar as competências de investigação, seleção, organização e soluções de problemas. Agradecemos a todos, muito obrigado.